Você já ouviu falar da Epístola aos Gálatas? Hoje veremos do que essa carta trata, do que ela fala e o que nos ensina. Vem comigo! A carta aos Gálatas contém 6 capítulos e está localizada entre as epístolas paulinas no Novo Testamento. Seu autor foi o apóstolo Paulo, o qual escreveu a carta durante os anos de 48 e 55, enquanto estava na Macedônia ou em Éfeso durante a sua terceira viagem missionária. Esta é a única carta de Paulo a qual não se dirige exclusivamente a uma igreja local apenas, mas a um grupo de igrejas, visto que a Galácia era uma província romana, uma região da Ásia Menor. Cidades como Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe faziam parte dessa região, sendo que possivelmente essas foram destinatárias da Epístola Paulina. O objetivo do apóstolo com essa carta era dar uma resposta bíblica e clara às igrejas da Galácia, pois havia naquela região hereges que estavam pervertendo a verdade do Evangelho da graça de Cristo. Pregadores bem equivocados estavam tentando judaizar a mensagem de Jesus, buscando submeter a igreja a práticas da Torá, como condicionais à salvação. Estes afirmavam que as promessas de Deus e a salvação eram dirigidas apenas aos judeus, sendo que se os gentios desejassem provar dessas bênçãos, deveriam tornar-se antes judeus por meio da circuncisão e cumprimento das regras da lei mosaica. Estes judaizantes não negavam a necessidade da fé em Jesus, porém, adicionavam a esta o cumprimento das tradições e da lei, de uma maneira que Jesus jamais havia ordenado. O grande problema é que parece que esses falsos pregadores estavam tendo êxito na propagação de um novo evangelho, arrastando cristãos fracos na fé para longe da mensagem da salvação pela graça de Jesus. Além disso, eles passaram a desacreditar publicamente a autoridade do apóstolo, bem como a doutrina que ele e os seus companheiros haviam pregado anteriormente. Embora Paulo pareça ser duro em alguns trechos da carta, tal posicionamento firme era necessário para que as igrejas acordassem desse encantamento demoníaco e parassem de dar crédito àqueles pregadores trapaceiros que estavam sendo aclamados por muitos crentes. Todo esse esforço do apóstolo buscava afirmar que Jesus é suficiente e a salvação e a justificação são concedidas mediante a fé, não necessitando de nenhum adicional para a sua garantia. Também Paulo enfatiza que a mudança do ser humano não é efetuada pelo cumprimento de regras, mas pelo novo nascimento em Cristo. O livro está estruturado da seguinte forma: os capítulos 1 e 2, defesa da autoridade apostólica de Paulo e a origem divina de sua mensagem. Capítulos 3 e 4, a mostra da superioridade do Evangelho da graça de Jesus em relação à lei. Na realidade, a lei por si só é incompleta, pois só em Jesus é que ela encontra um propósito verdadeiro. Além disso, só por meio da fé em Jesus é que todos podem se tornar herdeiros das promessas de Deus e se tornar uma só família espiritual. Capítulos 5 e 6. Uso adequado da graça e da liberdade que há em Cristo. Paulo esclarece que a mensagem da graça ensina uma nova forma de viver, não regrada pelo legalismo religioso, nem mesmo pela libertinagem carnal. Essa vida é provada pela ação do Espírito naquele que se submete a Jesus. Nessa última parte, Paulo ainda faz uma saudação final, que também é permeada por duras palavras. Vejamos quais lições essa carta nos traz. Primeiro, todo acréscimo ao Evangelho de Jesus não vem de Jesus. Segundo, Jesus é suficiente para nos salvar. Terceiro, a graça de Jesus nos concede uma nova forma de viver. Mais algumas curiosidades deste livro. Diferente de outras cartas, Paulo não faz longas saudações no início da escrita, indo direto ao ponto para tratar o problema que estava acontecendo na Galácia. Estes levantes judaizantes ocorridos na Galácia possivelmente foram
parte do estopim motivador do concílio em Jerusalém, relatado no livro de Atos, capítulo 15. A carta aos Gálatas foi tida como um grito de guerra durante a Reforma Protestante, sendo encarada como uma carta magna da liberdade ofertada pela fé em Jesus. Você gostou desse breve resumo? Espero que sim. Então curta e compartilhe. Nós da Faculdade Batista Pioneira estamos à disposição para te ajudar a entender ainda mais as Escrituras.